Shalom, você sabia que Yeshua já é mencionado desde o deserto no Moshe Rabbeinu, que ele já anunciava que viria um profeta semelhante a ele? Não sabia? Bom, em Deuteronômio 18:15 fala assim: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis. Aqui ele está falando de Yeshua. Está falando diretamente de Yeshua. A profecia de Isaías 11:1 fala assim: Do tronco de Jessé sairia um rebento, e das suas raízes um renovo, e frutificará. Veja essas duas leituras que eu fiz. Semelhante a Moisés, e do tronco de Jessé sairia um rebento, um renovo. Então já vimos aqui que da carne, do DNA, tinha que ser de carne, tinha que ser de acordo. De Jessé tinha que ser do DNA, do sêmen. E semelhante a Moisés, porque tem que ser semelhante em todos os aspectos, quando fala a Moisés. Tem que ser semelhante até no nascer e até no gerar. Mais adiante eu vou falar sobre Ruth. Sobre a geração de Ruth e Boaz. Ruth 4:21 e 22 fala assim: Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi, o nosso rei. Em Mateus 1:5-6 fala assim: Salmão gerou Raabe e a Boaz, e este de Ruth gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Mateus 1:16: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Yeshua, que se chama o Cristo. Então já vemos aqui que está falando de árvore genealógica, está falando de DNA, para ficar mais claro. Muitas pessoas acreditam que José adotou Yeshua, que milagrosamente Maria apareceu grávida ali e ele, todo bom samaritano, o adotou. Não, está tudo bem, só porque foi o proclamado. Mas na verdade isso não encaixa nessa árvore genealógica de Yeshua. Se você for ler Mateus, 1 Mateus, você vai ver a árvore genealógica de Abraão. Quando fala árvore genealógica, você está falando de descendentes, por genética. A adoção não entra nesse aspecto aqui. Não entra. Mas Jacob, temos os filhos de José do Egito, que seu pai adotou seus filhos? Sim, adotou. Mas você tem que lembrar que eles já faziam parte da tribo de Judá. Eles não saíram de uma tribo e entraram na outra. Eles já faziam parte e continuaram fazendo parte. Quando você fala que José adotou Yeshua e não é filho de sêmen, de sangue, de DNA, você está negando que ele veio segundo a carne. Está fazendo justamente aquilo que o versículo fala. Aquele que nega que Yeshua veio segundo a carne, nele está o anticristo. Mas aquele que confessa que Yeshua veio segundo a carne, esse é de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas falam que ele é filho do Espírito Santo. Que Deus, quando enviou seu anjo, Maria já apareceu grávida. Mesmo Maria sendo justa e José justo, temente a Deus e aos mandamentos. Vocês não sabem que se uma mulher aparecesse grávida, se ela fosse comprometida, aparecesse grávida, ela seria morta. Porque a lei manda apedrejar. Não adulterarás. E Deus não iria fazer de outra maneira, quebrando o seu mandamento. Veja bem, o único homem e mulher que veio gerado sem ser por útero ou ato sexual foi Adão e Eva. Os demais vieram tudo cópia da cópia. Deus sempre falou desde o início para o homem crescer e multiplicar e povoar toda a terra. Por que só em Yeshua ele ia quebrar essa regra? Então sabemos que Deus não faz isso. Deus não quebra a sua regra para poder modificar as coisas. Deus permanece firme. Deus é reto. Se Deus falasse para Maria e a Maria já engravidasse, ela estaria quebrando um mandamento e Deus seria mentiroso. Porque Deus deu a lei e ele não pode ir contra o seu caráter. Mas vamos ver do que o Espírito Santo se compõe e qual é a função do Espírito Santo. Bom, qual é a função do Espírito Santo? O Espírito Santo veio com o poder de transformar o coração dos homens. Sem ele, nós não conseguimos ser uma nova criatura. Isso é claro. Mas em Gálatas 5, 22, 23, fala assim: Os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os dons do Espírito Santo. Em momento nenhum o Espírito Santo vai engravidar uma mulher. Porque primeiro tem que ter um intermédio de um homem para fazer isso. Porque fala de DNA. Mas do que se compõe um Espírito Santo? Vamos ver.
Em Lucas 24, 39, Yeshua fala assim, ó, logo após a ressurreição dele: Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e nem osso, como vede que eu tenho. Ele mesmo já declara ali que o espírito não se compõe nem de carne nem de osso. Então já vemos que o Espírito Santo não é uma forma corpórea de um outro Deus, mas sim um poder de Deus ativo, uma centelha divina em cada ser humano. Quando Yeshua vai ascender aos céus e as pessoas falam: o que vamos fazer, vamos dizer assim, ele fala: vou te mandar o Consolador. O Consolador é uma unção de Deus, que é o Espírito Santo, onde cada homem recebe uma porção para ser guiado em toda a verdade. E assim eles conseguem entender o propósito de Deus. Quando as pessoas leem lá em Mateus 18, se não me engano, fala lá, quando eles veem lá, Emanuel, chamarás Emanuel, Deus conosco. Ali não está dizendo que o próprio menino vai ser Deus, porque ali já dá um nome para ele. Yeshua, o nome dele já está ali. Quando fala Emanuel, é porque Deus está naquele propósito. Aquele propósito, aquela vontade é de Deus. Deus vai estar presente em toda a caminhada, em todos os aspectos. Você pode ler Isaías 7,14, Isaías 8 em diante, que vai falar também que Isaías profetizou: um menino chamarás Emanuel. E por causa desse motivo o menino se tornou Deus? Não. Mas o propósito de Deus era aquilo. Ele ia cumprir aquilo que Deus profetizou, aquilo que Deus ordenou que seria profetizado. Quando você acredita que José adotou Yeshua e que ele não tem parte de sêmen ou de ato sexual, você está com o espírito do anticristo. E ele ensina da vontade do Pai. E ele veio cumprir exatamente o propósito do eterno Deus. Meus queridos, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Shalom, até a próxima.